Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a variação do ativo. Variação em percentual, né, do ativo aí que a gente está operando. Nesse caso a gente vai aqui explorar um pouco da questão da importância da variação do ativo para o dólar futuro, né, mais especificamente aqui para o dólar futuro, mas isso se aplica também por exemplo, o índice futuro, enfim. Mas nesse caso a gente vai explorar um pouco mais a fundo a questão do dólar, porque ele tem variáveis ali estruturais que são importantes, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala, né, de variação da moeda, né, então vamos tentar explorar um pouco isso. Quando a gente está falando de moeda de um país, o governo, né, quem comanda ali o país, o Banco Central, né, as instituições, enfim, não vão querer que aquela moeda ela oscile demais, né? Aquela moeda está o tempo todo oscilando, sofrendo grandes variações ali no mercado. Por quê? Porque vamos pensar que quem é que negocia essa moeda? Aqui, quando a gente coloca na ótica do mercado futuro, ok. Para a gente que está ali especulando, está comprando e vendendo, isso é legal, porque a gente tem ali oscilação, a gente tem movimentação de preço. Mas quando a gente está falando de uma empresa, né, que depende ali, por exemplo, que importa, uma empresa ela quer ter um pouco mais de previsibilidade ali da sua moeda, ela quer ter um pouco mais ali que o dinheiro, né, que é o capital, digamos assim, a moeda do país que ela está atuando, ela seja mais previsível. Então, por exemplo, uma empresa que importa, né, que está fazendo importação, ela não vai querer que o dólar fique oscilando 10%, 5%, 2%, e na hora dela projetar ali os seus fluxos, né, na hora dela se planejar, né, não vai ficar interessante para ela se o dólar sobe muito, se o dólar está oscilando o tempo todo, enfim, tem todo ali um risco embutido na oscilação da moeda. E obviamente, né, que o próprio mercado futuro, eu explico um pouco sobre isso quando eu conto um pouco mais ali da história dos contratos futuros lá dentro do mini curso que eu preparei, que historicamente o mercado futuro ele foi criado para proteção, né? Então esse mercado de dólar futuro, né, que a gente está olhando aqui, a gente vai já entender essa linha, esse gráfico, enfim. Esse mercado que a gente está olhando um mercado que foi criado para proteção contra justamente essa oscilação. Mas ainda assim, não é interessante uma oscilação muito grande para a moeda ali, uma falta de previsibilidade, porque aquilo faz com que o próprio país também perca sua credibilidade, né, perante ao mercado, perante os investidores, perante ao investidor estrangeiro, né? Então, quando a gente está falando de moeda principalmente, né, não é interessante ali para um país ver sua moeda desvalorizar 2% num dia, 3% num dia, né? Então, assim, isso é bastante complicado. E aí o que acontece? Dado que por exemplo, o próprio Banco Central, né, ele está atuando o tempo todo aí contra essa volatilidade do câmbio, contra essa oscilação da moeda, e dado que é interessante para o país ter uma moeda ali dentro de uma range, digamos assim, de oscilação saudável, né, uma oscilação de mercado e não algo altamente especulativo ou altamente imprevisível, né, que isso acaba prejudicando as empresas, a ponta ali, que é quem realmente é o mercado real, que é quem realmente está usufruindo ali da moeda, negociando, enfim. As variações dentro, principalmente do dólar futuro, elas acabam sendo bastante importantes, tá? Então, aqueles pontos, né, onde configuram-se variações, eles são bastante importantes, principalmente quando a gente está falando de moeda, principalmente quando a gente está falando aqui do dólar futuro, tá? E aí, até para a gente ver um pouco mais disso, né, entender um pouco mais essa questão da variação na prática mesmo, olhando um pouco ali o mercado, e fica até o final que depois eu vou mostrar outros pontos importantes de mercado, aqui a gente vai começar a ter uma introdução aos pontos de mercado, o que é importante, né, o que não é importante, o que é vital, digamos assim, um trader estar atento ali como para quem está se propondo ser um profissional de mercado. E aí a gente tem, né, a nossa querida variação. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu fiz aqui uma linha, então primeira coisa, vamos entender esse gráfico. Isso aqui é um gráfico de pontos, tá? Então é um gráfico atemporal, ele muda conforme a oscilação em pontos do ativo, então não é por tempo, é por oscilação. E aqui eu tenho uma linha que é o fechamento de mercado. Para você colocar essa linha é bastante simples, né? Para quem usa aí
o Profit Chart, né? Aqui eu estou usando o Profit Pro, eu posso vir aqui, seria indicador, eu vou colocar aqui Pre-Coach aqui, né? Esse indicador, e você vai colocar aqui dentro do gráfico e clicar em inserir. Feito isso, você pode vir, clicar 2 vezes em cima dele, você escolhe a cor, né, que eu coloquei branco, e valores você coloca fechamento do dia anterior. Dá OK e já está aqui o seu ponto. Beleza. Que aqui a gente vai dar uma observada, né, vai observar um pouco dessa questão da variação, né, do ponto ali de variação, do preço de variação e como o mercado ele se comporta quando chega naquele preço, tá? Então a gente vai tentar tirar aqui uma média, tá? Tentar dar uma ótica geral para vocês. E aqui essa outra linha que eu coloquei, né, que vocês estão vendo aqui, é a variação de menos 0,5%, então a variação de 0,5% do fechamento, e mais 0,5%, né, que seria a variação de 0,5% acima do fechamento. E aí forma-se ali uma range, né, forma-se um espaço dentro do dólar, beleza? E aqui a gente vai observar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o dia 31, né, que foi hoje. Olha como o preço, aqui a gente está no dia de rolagem, é um dia atípico, né, para o mercado, né, mas ainda assim, olha só o que acontece. O mercado ele vai buscar ali a região da variação, né, que está aqui no 224, né, 5,224, e o que acontece? Ele fura a variação, mas ele volta, né, e ganha a variação, e depois ele vai buscar, né, lá próximo do mais 0,5%. Então aqui eu tive uma volatilidade, né, alta, digamos assim, o mercado oscilou ali entre mínima e máxima cerca de 1%, mas ele está dentro dessa range, por exemplo, de variação de 0,5%. Tá? Então 0,5%, 1% é aceitável, principalmente quando a gente está falando de país emergente. Então na média, lembre-se, né, isso não é indicação para você comprar ou vender na variação, enfim, para você ficar atento ali, existem outros fatores, mas significa o quê? Que na média o mercado de moeda ali brasileiro, né, o dólar, ele vai estar oscilando aí nessa faixa, né, de 0 a 1% dali dentro do dia, principalmente quando a gente está falando de day trade. Tem um dia de exceções que oscila 2%, principalmente 2%, 2,5%, 1,5%, 1,7%, enfim. Principalmente quando a gente tem algum fator econômico, macroeconômico relevante. Lembra que a gente falou de macroeconomia, né, no vídeo lá, o que move o mercado. Então, se você não vê esse vídeo, eu recomendo você ver, eu vou deixar aqui em cima. E nesses dias atípicos, né, tende a ter uma oscilação maior. Mas olha só, que aqui nesse dia, no dia 31, ele ficou dentro dessa range, né, de mais 0,5% e menos 0,5%, só para você ter uma noção. Beleza. Vamos observar outro dia. Aqui eu estou no dia 28, tá? Dia 28. Então, quando a gente fala de preço, eu posso pegar aqui essa ferramenta e aqui eu estou vendo aqui no menos 0,5%, né? Que está no 225. E olha só o que acontece quando o preço chega lá, tá? Então, o preço ele segura, né, aqui nessa variação. Então, a gente tem aqui uma segurada, né, uma compra. E depois ele retorna, tá? Então, ele vai ali próximo da variação de mais 0,5%, né, e depois volta para brigar na variação de menos 0,5%. Tá? Então, olha só que interessante. Nessas regiões, o que isso significa na prática? É que nessas regiões de variação tende a haver bastante briga no mercado e também tende a haver a realização de lucro dos participantes que estão comprados ou vendidos, né, naquele determinado dia. Então, por exemplo, se atingiu o 0,5%, vocês viram que entraram aqui uma compra, essa compra ela não necessariamente pode ser uma defesa dos compradores. Então, o cara começou a comprar aqui. Não, pode ser uma realização da venda, né, dessas outras instituições que estão vendidas desde lá de cima. Então, imagina que uma instituição está vendida e ela está fazendo aqui quase 50 pontos no dia, né, quase 0,5% ali, e ela está realizando ali uma parte dos lucros. Então, você observa que teve aqui uma volta, né, de quase 10 pontos aí do dólar, né, dentro ali em cima do 0,5%, e depois ele brigou nessa região da variação de 0,5% e voltou. Tá? Então, é uma região ali que serve muitas vezes como defesa e também como realização de lucro. Tá? Então, olha só que ele foi lá brigar praticamente ali no 0,5% e voltou, depois foi brigar de novo e voltou. Então, é uma referência, né? O que a gente está fazendo no final das contas?
a gente está começando a colocar o preço dentro das nossas mãos, digamos assim. A gente está começando a ver que o mercado ele tem lógica, tá? Não é aleatório. Os preços importantes para o mercado são lógicos, né? Então existem preços, existem ali regiões de preço que são importantes para o mercado. E se a gente já sabe previamente que essas regiões são importantes, quando chegar nessa determinada região, eu vou estar atento para eu poder atuar ali, seja na compra ou seja na venda, tá? Então isso é importante para a gente poder entender o que é importante para o mercado, o que o mercado está olhando, tá? Então aqui não é suporte e resistência, não é triângulo, não é pivô, não é ombro, cabeça, ombro, enfim, aqui são regiões de preços que são importantes para o mercado como um todo. É lógico que essa variação, né, que essa volatilidade depende do período. Então aqui, por exemplo, na nossa mesa de operação a gente mede a volatilidade histórica, né, a gente mede ali a volatilidade do ativo por determinado período, a gente acompanha de perto isso, justamente para a gente poder se basear em termos de range, em termos de alvo, enfim. Então, nesse determinado período, né, de mercado que a gente está observando, essas variações estão sendo as mais comuns e é meio que um padrão mesmo dentro da nossa moeda. Essa variação, né, até 1% ali no dia é algo relativamente normal, beleza? Então aqui eu tenho aqui de novo, né? E aí a gente vai observar agora mais um dia. Aqui, a gente está observando aqui a variação do dia 27, e aqui a gente tem o menos 0,5%, tá? E aqui a gente tem o mais 0,5%. Nesse dia, né, o mercado ele já abriu ali para baixo, né, do fechamento, já abriu ali no que a gente chama, tinha fatores macro aqui que estavam impactando aqui o ativo, né, fazendo com que o dólar enfraquecesse no mundo, né, países emergentes também a moeda estava fraca, mas olha o que aconteceu quando chegou no 0,5%. De novo, houve aqui uma segurada, né, o preço segurou novamente no 0,5%, tá? E aí ele subiu, né, ali 6 pontos, depois subiu novamente, né, mais 12 pontos, depois segurou novamente pela terceira vez e aí sim ele conseguiu romper e foi buscar outros níveis de preço. Então olha só que interessante, ainda assim, mesmo em um dia fraco, né, a variação ela tende ali a funcionar, ela tende a ser brigada, né? A gente vai ver também dia de exceção, beleza? Aqui no dia 26, outro exemplo, a gente tem aqui a variação aqui na região do 25, né, e o preço foi lá, conseguiu romper a variação, mas olha só, ele voltou de novo para essa região de variação, fez ali um equilíbrio, então equilibrou ali virou um ponto de decisão do mercado, né, isso é bastante importante, vou falar sobre essa questão de ponto de decisão, regiões de decisão, e aí depois ele ganhou, né, essa região aqui da variação e foi buscar o fechamento anterior. Então aqui seria uma baita operação, por exemplo, né, se você está preparado, se você entende ali o que está acontecendo, o que está fazendo, se consegue ler o fluxo, você, por exemplo, sabia onde se posicionar, né, e sabia, por exemplo, daria para ver aqui os primeiros alvos, então a gente tinha alvo aqui nessa região que foi bastante brigado, e o mercado foi buscar o fechamento, beleza? Então aqui é mais outro exemplo de como o mercado ele tem uma variação média ali, né? Existe ali uma média de variação, esses preços eles são importantes para o mercado, então no final das contas, a partir de hoje, né, eu queria que você olhasse essas regiões de variação, tá? Você pode calcular isso tanto do fechamento, então é bastante simples, né, na verdade, se você quiser calcular até na mão, você consegue, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui agora vamos pegar um preço aqui, essa região aqui, 5,334, só para a gente ter um exemplo. Então, 5,334, eu posso somar aqui mais 0,5%, 26 pontos, e aí eu jogo para cima, eu tenho aqui a variação de mais meio. Se eu quiser fazer a de menos 0,5%, eu faço a mesma coisa aqui, só que eu diminuo, no caso, essa pontuação, beleza? Então é bastante simples. O Profit também tem uma ferramenta chamada análise de variação. Ela se encontra lá em ferramentas, você vai clicar em ferramentas, né? E aí você vai ver a análise de variação, que você vai ver essa variação do fechamento. E aqui tem uma variação do ajuste, né? Que também é importante, mas para
você se aprofundar um pouco mais nessa questão do ajuste, né, que é o ajuste financeiro, isso é um ajuste da Bolsa, né, da Bolsa de Valores, é uma liquidação financeira. Eu recomendo você acessar meu curso que eu preparei, onde eu explico mais profundamente essa questão do ajuste, para que ele funciona, e como você pode usar ele nas suas operações, né, ele dita ali a tendência inicial do mercado, ele é um preço bastante importante, bastante brigado, e assim como a variação, existe também a variação do ajuste, assim como a variação do fechamento, e eu recomendo que se você quiser entender um pouco mais a fundo sobre essa questão do ajuste, você faça o mini curso que está aqui na descrição, beleza? Então aqui você tem essa ferramenta, tá, que é a variação, e aí você colocando essa variação, você vai ter uma base. Então, por exemplo, aqui a gente está aqui no dia 26, né? Então deixa eu pegar aqui para vocês. Então ele veio, brigou, segurou, voltou. Aqui a gente tem o dia 25. Então olha só, a gente tem aqui a variação, ele foi bem próximo da variação, estava aqui próximo aqui ao 309, 310, e aí ele brigou na variação e olha só que interessante, ele ganhou o fechamento lá no final da tarde, né, e já foi fechar lá na variação de mais 0,5%, né, então ele oscilou aqui 1%, tá, entre máxima e mínima, mas sempre trabalhando ali nos extremos da variação. Então é isso que é importante você entender, beleza? Então até aqui eu acho que você já conseguiu compreender o quão é importante entender um pouco dessa questão da volatilidade média, entender a volatilidade do ativo, entender um pouco dessa oscilação, entender que isso tem uma parte macroeconômica por trás, né, que é a nível de país, a nível de moeda de um país, a gente está falando aqui do real, né, que é a moeda do nosso país. Então isso é importante você compreender. E aqui, né, teria dado também uma baita operação, né, de estar trabalhando, comprando aqui na variação, foi buscar novamente fechamento. E aí eu vou mostrar aqui um dia de exceção, né? Então sempre tem, né? Todo no mercado tem exceção, principalmente quando eu tenho alguma notícia, que foi um dia de notícia forte, notícias macroeconômicas que impactou diretamente o mundo, impactou diretamente o dólar. E aqui você está vendo que nesse caso, né, ele rompeu direto a variação. Ele segurou ainda um pouco, né, deu ali um pequeno respiro de 2 pontos, mas depois ele rompeu e foi trabalhar, né, abaixo da variação. Então vai ter ali os dias de exceção, né, ele não foi próximo, não foi buscar ali a mais 0,5%, e aí quando ele perdeu aqui o fechamento, ele veio buscar o 0,5% aqui da variação do fechamento, porém passou praticamente direto ali, né, e foi um dia de exceção, né? E aqui você está vendo essa linha, né, que eu tracei, né, que é uma linha que dá para a gente ver aqui, é uma linha aqui semelhante à parte de regressão linear, né, que é a parte mais quantitativa. Eu vou fazer mais à frente um vídeo sobre isso, né, falando sobre essa parte de finanças quantitativas também. São modelos matemáticos que a gente usa ali para ter parâmetro também. Mas, como você pode ver, isso aqui é uma média, né? Então, existe ali uma média, digamos assim, de vezes que aquilo vai funcionar, né? Então, a porcentagem, uma taxa de acerto daquilo. Se eu não tenho nenhum fator relevante interno ou externo, geralmente ele vai trabalhar dentro dessa range ali de variação, né, no dia, tá? Mas, como eu mostrei para vocês, tem ali os cenários de exceção, né? Os cenários de exceção. E aqui no dia 21, olha só que interessante, né? Eu tenho aqui o preço, então ele foi buscar ali próximo, ele foi buscar ali praticamente na variação, né, na mais 0,5%, e aí ele voltou, né, ficou brigando aqui na região do fechamento, e depois ele foi novamente na variação, né, dessa vez ele bateu ali na variação, rompeu um pouco, ele voltou, segurou, para depois romper essa região do 0,5% e buscar novos preços, tá, novas máximas. Então assim, é importante você, a partir de agora, se você ainda não estava atento, por mais que você use gráfico ou opere de qualquer forma, é importante você estar atento à variação, tá? Então isso é o que a gente chama aí de um ponto de mercado, que é um ponto importante para o mercado, né? Um ponto ali de zerada de posição, um ponto de montagem de posição, né? Um ponto de defesa, enfim. Então é interessante você olhar. E existem outros pontos de mercado, né, que você precisa estar ciente, né, que além da parte de variação, é a abertura, a máxima, a mínima, o fechamento e o ajuste, tá?
Então, são preços também que são importantes para o mercado. O mercado ele vai estar olhando esse preço. Para você colocar esses pontos aqui, né, você precisa apenas fazer lá, né, inserir. Você vai fazer aqui a inserção do ponto, né, inserir. Você já inseriu ali o ponto. Você pode clicar 2 vezes aqui em cima dele. E aí você muda de cor. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de máxima, né? Eu coloco aqui em amarelo. Máxima do dia anterior. Olha só, então já tenho mais um ponto de referência ali, que foi a máxima do dia, tá? Então são pontos ali que tende a ter briga, tá? Da mesma forma, né, como você viu inserindo aqui a máxima, você pode colocar a mínima, pode colocar fechamento, que a gente já colocou, e a abertura de mercado e o ajuste, né, que é o fator crucial, conforme eu falei. Se você quer aprofundar mais sobre esses pontos aqui, eu convido você, né, a assistir a uma aula que eu faço só sobre isso, né, dentro do meu curso gratuito, que está aqui embaixo na descrição, onde você vai ter um aprofundamento, né? Então aqui foi para a gente entender, né, o quão é importante compreender essa parte mais de fundamento, entender um pouco mais essa parte do preço em si. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com o preço, se está, como foi a abertura, onde se está na máxima, se está na mínima, se está no fechamento, se está no ajuste. Eu aprofundo mais ainda, né, onde a gente olha esses pontos de mercado também numa ótica semanal, tá? Então dá para eu olhar para a semana, qual foi a máxima e a mínima da semana, o fechamento da semana, enfim, a abertura da semana. Então isso vai dando para você ali, né, como eu falei, você vai colocando o preço na mão. Então você vai saber onde está o preço, né? Você vai entender o que está acontecendo. O preço está aqui brigando na região de ajuste e aqui próximo a uma variação, ou o preço está aqui brigando na variação que está na máxima. Então assim, você vai conseguindo unir as coisas, unir ali os níveis importantes para o mercado e vai conseguindo ter uma noção de por que o mercado ele para naquele preço, de por que o mercado ele briga naquele preço. E aí quando você alia isso, né, a parte do fluxo, da leitura de fluxo, fica muito mais fácil você tomar suas decisões, porque você vai entender o porquê que o mercado está brigando naquele preço, por que aquele preço é importante. E aí você acabou de ver o quão é importante olhar a variação. Peço que para você iniciar você já coloque essa variação aí para que você possa acompanhar e também coloque a abertura máxima, mínima, né, e o ajuste também, conforme eu mostrei aqui. E se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso aqui sobre a ótica de compradores e vendedores, eu convido você a fazer meu curso gratuito lá, que você vai ter toda essa parte que eu chamo de pontos de mercado, beleza? Então isso foi só para você ter um panorama do quão é importante entender os preços, né? Entender ali onde é que o mercado está brigando, por que o mercado está brigando, e assim você vai conseguir tomar melhores decisões no mercado, porque no final das contas a gente quer estar certo ali nas nossas decisões, né? A gente quer comprar quando o mercado está comprando em uma região que todo mundo quer comprar, e assim o mercado vai subir. E a gente quer vender em uma região que o mercado ele vai estar vendendo ali, onde todo mundo quer vender e o preço vai cair. Então, no final das contas, isso serve para a gente ter referência, para a gente estar operando de forma ali, com fundamentos, entendendo o que está fazendo e diminuindo as chances da gente dar errado no mercado. No final das contas é isso, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, né, deixa aí seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!